Boa tarde. Olha, hoje eu vou passar uma revisão daquilo que vocês viram no centro de mídias hoje. Então, olha aqui, ó, proporcionalidade. Grandezas. Existem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ou não proporcionais. Quilo de carne, valor pago. Quanto mais carne você compra, mais você vai pagar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente é quando são iguais. Um aumenta, o outro aumenta, ou um diminui, o outro diminui também. Quilômetros por hora é tempo gasto. Quanto mais quilômetros por hora um carro andar, de velocidade, menos tempo ele vai gastar para chegar no lugar. Inversamente proporcionais. Quanto mais litros de gasolina comprar e colocar no carro, mais quilômetros o carro vai andar, mais longe o carro vai. Então, diretamente proporcionais. Quanto mais pedreiros trabalhando, menos tempo vai gastar para fazer o serviço. Inversamente proporcionais. Bom, isso aqui nós vamos ter que saber para resolver a regra de 3. A primeira coisa que nós vamos ter que saber é isso. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Se eu for colocar grandeza igual aparece aqui, as duas grandezas vão ser refrigerantes e horas. 3.000. Aí vamos ler. Primeira frase. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará? Então aqui, ó, quantas horas? X. Para engarrafar 4.000 refrigerantes. Agora perceba. Corta um zero aqui. Refrigerante e horas. Quanto mais refrigerantes, mais horas vai demorar. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, eu copio do jeito que está aqui. Eu sempre copio o x primeiro, mas pode ser invertido. 3 sobre 4. Não mudou nada, eu mudando a ordem das grandezas, tá? 3 vezes x, 3x. 6 vezes 4, 24. 3 vezes quanto que dá 24? 3 vezes 8. Então, x é igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, 8. X é igual a 8. Pergunta, quantas horas levará? Então, o que perguntou tem que responder. Levará 8 horas. Ou seja, aumentou a quantidade de refrigerantes, aumentou o tempo gasto. Então vamos lá, mais um exemplo, diferente esse. Com velocidade de 80 km por hora, um veículo demora 6 horas para fazer uma viagem. Então está falando de duas grandezas, quilômetros por hora e horas. Um é velocidade, o outro é tempo. Com velocidade de 80 km por hora, ele leva 6 horas. Quanto tempo gastará para percorrer a mesma distância com velocidade de 120 km por hora? Lembrando, se tempo que tiver zero em cima e embaixo, eu posso, mas não sou obrigado a cancelar. Poderia deixar 80 e 120 mesmo. Eu vou copiar. Bom, primeiro, quanto mais quilômetros por hora, menos horas gasta. Então são duas grandezas inversas. Contrárias, inversamente proporcionais. Então, na hora de copiar, como elas são inversas, eu vou inverter. Então, em vez de 8 sobre 12, 12 sobre 8. Daqui para frente, todas são iguais. 12 vezes x, 12x. Estou multiplicando em cruz. 6 vezes 8, 48. X é igual. 12 vezes quanto que dá 48? 12 vezes 4, que vai ser 48 sobre 12.
Então, o valor de x, 48 dividido por 12 dá 4. Pergunta, quanto tempo gastará? Resposta, gastará 4 horas. Então, a diferença de um para o outro é exatamente o que eu expliquei a semana passada, né? Então, isso aqui é as grandezas. Se elas são diretamente proporcionais, eu copio do jeito que está. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter, tá? Então, vocês vão encontrar isso aqui, por enquanto, no meu YouTube. E a partir da próxima semana, quando for o dia de eu postar a matéria, eu vou colocar no grupo. Então, quem quiser antecipar, vai poder, né?